Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sim, Renato Gaúcho não é mais o técnico do Grêmio, depois de 4 anos e meio. Você vai saber nesse vídeo os motivos da demissão e quem pode vir no lugar dele, para onde o Renato vai. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Olha, eu realmente não acreditava. Por toda a relação que Romildo Bolzan Júnior e Renato têm ao longo de todos esses anos, reconstruindo um Grêmio depois de um longo jejum de 15 anos sem um grande título, quando o Renato chega em 2016, ganha Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, Gauchões, hegemonia no estado, muitos grenais e tudo mais, ao mesmo tempo em que o arquirrival era rebaixado para a Série B, vivia um mau momento, o Grêmio nadava em águas tranquilas. Porém, é fato que esse ciclo que hoje efetivamente se encerra entre Grêmio e Renato Gaúcho, pelo menos nessa passagem, obviamente o Renato vai continuar sendo um ídolo e pode voltar depois, esse ciclo que se encerra hoje, ele já tinha se encerrado há algum tempo. Mas foi dado ao Renato uma oportunidade, uma chance que normalmente não acontece no futebol brasileiro. Do próprio treinador recomeçar dentro do próprio clube. E eu achava isso louvável, apesar de entender que esse ciclo já tinha encerrado há muito tempo, eu compreendia essa situação. Poxa, o Renato é um cara que pode se dar ao luxo, pelo prestígio que tem, de recomeçar, de tentar se reinventar. E ele não fez isso. Não fez isso e, mais do que isso, não aprendeu com os erros, com as lições, com as pancadas que foi sofrendo nos últimos tempos, até culminar nesse começo de 2021 com uma eliminação que nunca tinha acontecido na história do Grêmio, que é essa saída precoce da Libertadores, sem nem chegar na fase de grupos. Isso nunca tinha acontecido. E da forma como foi. Isso desagradou muito todos os dirigentes e as pessoas internas do clube. A forma como o Grêmio foi dominado pelo Independiente Del Valle, como o Grêmio vinha de uma temporada com 17 empates no Campeonato Brasileiro, sem ganhar de ninguém do G4, e aí a consequência disso foi uma pré-Libertadores, e hoje esse fruto sendo colhido de não entrar na fase de grupos e perder prestígio internacional, financeiro, porque o Romildo Bolzan Júnior falava, eu preciso entrar na Libertadores para poder angariar alguns reforços de renome mundial. Isso agora não vai mais acontecer. Então o planejamento de 2021 ele é rasgado, mas por conta do que o Grêmio fez na temporada passada, de não conseguir chegar nas primeiras colocações para disputar a fase de grupos da Libertadores. A forma como o Grêmio foi totalmente dominado pelo Palmeiras nos 2 jogos da Copa do Brasil. E o Grêmio renovou com o Renato no meio dos 2 jogos, por uma série de fatores. Primeiro, porque o Grêmio precisava agir rápido, tinha uma decisão já na sequência de uma pré-Libertadores contra o Ayacucho, mas era uma decisão, e por isso o Grêmio entendeu que deveria renovar e houve aquele acordo entre o Romildo e o Renato. Renato, você fica mais agora no futebol, você vai ser técnico, para de te envolver em outros assuntos, para de tentar contratar jogadores, eu vou ficar mais próximo do futebol, disse o presidente Romildo Bolzan Júnior, vamos revelar mais jogadores das categorias de base, você tem que usar mais a base e eu vou para o mercado tentar contratar mais alguns atletas. Discurso lindo, na prática isso não aconteceu. O Renato estava de férias, o Grêmio não queremos o Rafinha. Quando o Renato volta, o Grêmio contrata o Rafinha. O Renato continuou dando as cartas e continuou desagradando vários setores de dentro do clube, porque o Renato tem uma personalidade que ela envolve outras coisas. Ele não consegue se fixar apenas na condição de treinar. Ele acabou decidindo muita coisa nos últimos tempos, por tudo que conquistou, isso foi mérito dele, mas também essa relação ela começou a ficar desgastada, porque o Renato tinha poderes maiores do que pessoas teoricamente que estavam lá para decidir sobre o futebol do clube. Então, nesse momento, nessa quinta-feira, aconteceu uma série de reuniões de membros da administração do clube em que todos os dirigentes queriam a saída do Renato. Já entendiam que esse ciclo já havia se encerrado e que não dava mais para ele permanecer. Por conta dos resultados, e não apenas dos resultados, mas pela forma como esses resultados eram obtidos. Isso vem de uma carga desde 2019, do 5-0 para o Flamengo, 4-1 para o Santos na temporada passada, perda da Copa do Brasil como foi para o Palmeiras e agora essa perda para o Independiente Del Valle. Em todos esses jogos, o Grêmio não só perdeu, o Grêmio foi amplamente dominado, foi humilhado, sem demonstrar nenhum tipo de reação. O Grêmio perdeu a sua identidade. O Grêmio não tem mais identidade e se viu defasado em relação a outros modelos. Então essa oportunidade que foi dada ao Renato para que ele se reinventasse, ela não existiu, ela não aconteceu.
porque ele não soube aprender com os erros. Ele continuou com um discurso arrogante, soberbo, achando que o vamos para dentro deles ia funcionar, indicando jogadores da sua preferência que não davam mais certo. O Renato recuperou jogadores, vários, mas na mesma proporção indicou atletas que não deram certo no clube. André Balada, Diego Tardelli, Thiago Neves, o Diego Souza deu certo. Então ele tem um caso, o Bruno Cortez em algum momento deu, hoje não dá mais, mas o Maicon, que estava escanteado do São Paulo, né, virou capitão do time, referência durante bom tempo e fiador do modelo de jogo em que o Grêmio adotou, mas isso ficou lá atrás. É preciso entender que desde o segundo semestre de 2018 ou começo de 2019, o Grêmio não vinha mais sendo o mesmo. E sempre por conta de tudo que ele conquistou, era dado ao Renato mais uma chance para que ele pudesse se reinventar. E a coisa não acontecia. Então chegou-se à conclusão de que vai ser bom para todos. O Renato ainda é um grande técnico, realmente tem um grande poder de mobilização e também entende de futebol, tem um conhecimento, muitas vezes usa o folclore porque lhe beneficia o personagem, mas ele sabe montar equipes, ele já mostrou isso no próprio Grêmio. Quando ele perdeu peças e precisou se reinventar, não conseguiu. E por isso que a gente fala em fim de ciclo. Pode ser que ele faça um grande trabalho, e a tendência é essa, em outro clube daqui para frente, e o Grêmio também precisa seguir sua vida. Esses vícios de um técnico que estava há muito tempo e que tem esse status no clube, estava mais prejudicando do que ajudando. E aí não é só os resultados são consequências de tudo isso. De uma direção que demorou para enxergar o que aconteceu, de uma comissão técnica que se acomodou por conta dos resultados obtidos lá atrás e de jogadores que não conseguiam mais desenvolver aquilo que hoje o futebol exige. Então, por conta de todo esse combo, o Romildo Bolzan Júnior e o Renato Gaúcho, que inclusive está com a Covid-19, né, teve 30% dos pulmões comprometidos, muita força e recuperação para ele. Ele conversou com o Eduardo Gabardo, meu amigo da Gaúcha ZH, e disse que, apesar de uma pequena tosse, está se sentindo bem, e ele que revelou para o Gabardo que realmente não é mais o técnico do Grêmio. O Romildo vai dar uma entrevista nas próximas horas, aí eu volto para atualizar vocês também, mas precisava trazer a informação. O Renato não é mais técnico do Grêmio, e isso não é de agora, não foi por conta dessa demissão, dessa eliminação para o Del Valle. Isso é a gota que transborda o copo. De um time que vem há muito tempo se desgastando por conta de comportamentos questionáveis, inclusive fora do campo, do Renato, de escolhas equivocadas, de indicação de atletas, de desmandos dentro do clube, e internamente a pressão era muito forte. Todos os vice-presidentes queriam a saída do Renato. Quem segurava era o Romildo, que fechou com o Renato um acordo para que eles fossem até o final da sua gestão, que só termina no final do ano que vem. E o Renato, quando renova o contrato agora, entre as finais da Copa do Brasil, renova daquele jeito que a gente sabe. Ó, não tem multa para lá, não tem multa para cá, quem decidir sair tá tudo certo. Eu não acreditava, porque o Romildo tem uma relação completamente diferente com o Renato, até por conta de tudo isso. Mas alguma coisa aconteceu. A pressão foi muito grande, o Romildo tem uma pretensão política dentro do Estado, de ser governador do Rio Grande do Sul, e ele sabe que ele não pode também arranhar a sua imagem. E eu também não descarto, tô aguardando a palavra do presidente, a nota institucional e também até do Renato para que ele esclareça, de que talvez tenha sido uma decisão mútua. De que o próprio Renato tenha entendido de que não conseguiria mais tirar algo desse time, ou que chegou o momento dele seguir a sua vida, e o Grêmio também. Mas a gente vai ter que aguardar para ver maiores desdobramentos. O fato é que o Renato Gaúcho encerra o ciclo de um dos técnicos mais longevos da história do Brasil, atualmente sim, 4 anos e meio, e de muitas conquistas. E eu sempre disse aqui, o Renato está precisando sair do Grêmio para ele voltar a ser ídolo, porque ele continuava no comando técnico e precisava ser cobrado como técnico. Ele estando técnico, ele tem que ser cobrado como tal. E a imagem do ídolo ficava desgastada. Por quê? Porque ele precisava ser cobrado pelos seus erros. Agora, ele longe do clube voltará a ser reverenciado por tudo que fez como jogador e treinador. Será para sempre o maior nome da história do clube. Ninguém chegará perto. É o técnico com o maior número de jogos, maior número de partidas. Ninguém mais comandou o Grêmio do que ele. Ele foi campeão como jogador e como técnico. Ele ganhou títulos como jogador e como técnico, e ele montou um time altamente vencedor, competitivo e jogando um futebol bonito plasticamente desde 2016, que em 2019 não conseguiu mais se encontrar. Acontece, é da vida, o Renato Gaúcho está no mercado, e eu já vi torcedores de outros clubes se movimentando para querer o Renato. Eu não sei, o Renato em vários momentos,
quando ele saía do Grêmio, porque essa é a terceira passagem, ele pedia um tempo para curtir o futevôlei, para curtir a praia, curtir a família e depois, né, recebia um convite e ia treinar. Ele resolveu levar a carreira mais a sério desde 2016, quando assume o Grêmio nessa terceira passagem. Ele tem um foco de chegar na seleção brasileira, então eu acho que dessa vez a pausa dele não será grande. Eu acho que ele vai continuar a sua carreira, que é brilhante, realmente, como treinador. Mostrou isso, tem mostrado isso. E o Grêmio vai ter que também buscar um técnico. Dois nomes já surgem nesse momento e eu já pergunto para vocês o que vocês acham. Fernando Diniz e Thiago Nunes. São técnicos, obviamente, sem a mesma expressão do Renato, mas que trabalham, ou deveriam trabalhar, especialmente o Thiago, né, a categoria de base, e tem um modelo de jogo de muita circulação de bola, de troca de passes, um pouco mais atualizado. O Diniz foi muito teimoso em alguns momentos no São Paulo, mas tem muito prestígio também por esse aproveitamento de um modelo de jogo que hoje os técnicos procuram, os times precisam e que o futebol exige. O Diniz tem esse conceito. Thiago da mesma forma. São técnicos mais jovens que irão se adaptar ao clube e não, de certa forma, ter uma relação mais diferente, como tinha o Renato com o Grêmio. O Renato mandava um pouco mais, inclusive em setores que não eram o seu. Agora o Diniz e o Thiago, chegando ou qualquer outro, serão funcionários, meros funcionários que terão que responder ao presidente e terão que dar resultado. Serão mais cobrados. E os jogadores, como responderão? Atletas que muitos deles o Renato indicou, em que o Renato tinha uma relação de parceria, amizade até, uma relação muito próxima. Como esses jogadores irão responder? Talvez uma reformulação no elenco também seja consequência disso. Bom, isso é assunto para daqui para frente. O que vocês acharam dessa bomba desta quinta-feira? Renato Gaúcho não é mais técnico do Grêmio. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!